Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deixa eu levar uma orientação aqui, fazer uma observação de uma situação que está sendo propagada e divulgada aí nas redes sociais, através de um acontecimento aí com um artista famoso. Eu quero falar sobre essa situação com o cantor sertanejo Zezé de Camargo, né? Tá uma grande especulação porque o cara tá perdendo a voz. Aí não, isso é Deus. Foi Deus que castigou ele porque ele zombou de Deus, porque ele disse que Deus não atrapalhava, não ajudava e nem atrapalhava. E aí Deus está julgando ele, Deus está castigando ele. Meus amados irmãos, há muita especulação de Deus. As pessoas, tudo que acontece, que eles entendem que é de Deus, eles começam a dizer, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eu nunca vi tanta especulação de Deus como no meio evangélico e no meio religioso. Porque as pessoas hoje pegam qualquer situação, ó, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Meus amados irmãos, vocês têm que aprender mais de Deus. As pessoas estão aí, qualquer coisa que acontece, o cara falou um negócio de Deus, eita, Deus, se Deus, escutem uma coisa aqui. Se Deus fosse castigar o homem porque ele fala alguma besteira em relação a Deus, todos nós morreríamos. Todos nós estávamos dentro de uma situação onde Deus já tinha matado todo mundo, gente. O homem, ele colhe o que planta. Quando o texto diz que ninguém escarnece de Deus, o texto vai dizer isso dentro de uma situação que o homem não vai deixar de receber aquilo que ele está plantando. Aquilo que ele está plantando hoje vai colher as consequências amanhã. O homem não escapa dessa lei de Deus. Isso é uma lei determinada por Deus. Agora, o cara falou uma besteira. Eita, Deus está castigando ele. Ele perdeu a voz. É Deus castigando ele porque ele zombou de Deus. Escuta uma coisa aqui, irmãos. Vocês que especulam tudo que acontece é Deus julgando, é Deus botando no estreito, é Deus fazendo isso. No meio evangélico, tudo as pessoas dizem, lembra de Jó? Lembra de Jó? Os amigos de Jó disseram, olha, é Deus porque tu está em pecado, porque tu errou, porque tu fez isso. Gente, escuta uma coisa aqui. Se Deus fosse castigar o homem porque zomba dele, quantos pastores no púlpito estavam aí sendo castigados? Quantos religiosos mentirosos estavam sendo castigados? Quantos homens que diz que é profeta de Deus estavam sendo castigados? O que é pior? Eu pergunto a vocês, o que é pior? É o cara chegar e dizer, não, se Deus não ajuda, também não atrapalha. O que é pior, o cara dizer isso, ou o cara está enganando multidões usando o nome de Deus? Ou o cara está vivendo uma hipocrisia usando o nome de Deus? Ou o cara está sendo usado pelo diabo para desviar muitas almas para o inferno? Qual é o pior? O cara falar uma frase dessa dentro de um momento que ele falou? Ou o cara viver uma vida totalmente enganosa, fraudulenta, levando muitos para o inferno, dizendo que é homem de Deus, vivendo com a mentira, com a ganância, com cobiça, fazendo do povo negócio? O que é pior? Não, Deus está punindo o Zezé de Camargo porque ele zombou de Deus. Rapaz, aí vocês acham que estão aplicando a justiça de Deus. Vocês agora decidem tudo que Deus está fazendo. Tudo que acontece dentro da visão de vocês é Deus. Meus amados irmãos,
amigos que estão aí especulando tudo e dizendo, não, vocês estão agora dizendo tudo, não, é Deus, é Deus. Vocês estão definindo tudo. Quantos homens estão aí falando coisas piores e fazendo coisas piores aos olhos de Deus, e Deus não está matando, nem está castigando. Zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus, e Jesus mostrou a misericórdia de Deus através dele para o homem, pedindo para que Deus não lançasse a maldição sobre eles, mas perdoassem. Aí vem esses homens que querem ser os santarrões, querem ser aqueles que manipulam a Deus, aí diz, não, é Deus, é Deus. Não conhecem nada de Deus, querem ser os conhecedores de Deus. Não, Deus está castigando Zezé de Camargo, porque ele zombou de Deus. Ele disse que Deus nem ajuda e também não atrapalhe. Ah, então Deus vai matar a maioria desses pastores aí no púlpito. Mentirosos, enganadores, falsificadores da palavra. Qual é o pior? Qual é o pior? Os caras estão fazendo piada de Deus na política. Os caras estão fazendo piada de Deus dentro da igreja. E Deus não está castigando, irmão. Deus não está castigando. Aí o cara fala uma frase dessa. Aí todo mundo está aí, ó. Tá aí, pode ver aí nas redes sociais. Todo mundo aí fazendo os vídeos, né? Para ganhar like, ganhar visualidade. Aí, não, isso olha, Deus está punindo Zezé de Camargo. Rapaz, se Deus fosse punir quem zomba dele, tinha tanta gente aí sendo castigada por Deus. Tudo que o homem estava vivendo é consequência. O cara está perdendo a voz, é consequência, meu irmão. Isso já vem acontecendo aí há muito tempo. Aí o cara fala uma frase agora, a turma pega essa frase e concilia com o que ele está passando e diz, é Deus, é Deus. Meus irmãos, é muita gente mentirosa, que não tem conhecimento nenhum de Deus, que querem ser os caras que desvendam tudo de Deus. É um bocado de mentiroso, aproveitador, buscador de conquista, de ganho, de like, de visualização. Mentindo, gente. Falando mentira. É assim, irmão. Tem nada de Deus castigando o rapaz, não. O rapaz está perdendo a voz, é consequência da situação dele. O cara falou uma frase, mas Deus contempla a fala dele no coração. Tem muita gente que diz, Deus é grande, Deus é maravilhoso, mas o coração dele está pior do que a frase que o cara falou. Você sabia disso? Tem muita gente que está dentro de igreja dizendo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, vamos amar a Deus, vamos obedecer a Deus. Está mentindo, está roubando, está usando o nome de Deus em vão, está sendo um instrumento do diabo para enganar multidões, levando milhares de almas para o inferno. E aí? E aí? Muitos pastores, ladrão, mentirosos, filho do diabo no púlpito, estão lá prosperando, estão lá triunfando, estão lá prevalecendo. Por que Deus não castiga? Por que Deus não castiga os líderes das seitas? Olha o Papa aí. Levando milhares de almas para o inferno. Os líderes das religiões, desviando o povo da verdade do Evangelho. Por que Deus não castiga? Porque eles estão aí triunfando. Rapaz, vocês têm que aprender a misericórdia de Deus em Cristo. O homem não vai escapar do juízo de Deus. O juízo de Deus vem. Mas o homem está na graça. O homem tem a misericórdia. O homem tem o tempo que Deus está dando. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não é esse Deus criado pelas religiões, seja evangélica, seja católica, seja qual for. Deus não é esse Deus que as religiões estabelecem e determina que é Ele. Deus é aquele que a Bíblia revela. Deus é aquele que foi trazido o conhecimento dele por Jesus. Conheçamos ao Senhor através de Jesus, não é através desses líderes, desses religiosos que não têm conhecimento nenhum de Deus. Aí fica dizendo, não, Deus está julgando, Deus está punindo, Deus está castigando Zezé de Camargo porque falou uma frase dizendo que Deus não ajuda, também nem atrapalha. Aí, rapaz,
Tem tanta gente fazendo pior aí. Esse cara deu uma palavra, mas Deus sabe o coração dele. Como foi que saiu essa palavra? O pior não é a palavra que Zezé de Camargo falou. O pior é o que estão fazendo muitos líderes religiosos. O pior é o que está fazendo muitos religiosos hipócritas, muitos falsificadores da palavra, muitos comerciantes da palavra, muitos que estão usando o nome de Deus em vão para sua cobiça, sua ganância, sua avareza. Isso é pior. E estão aí prevalecendo, Deus não está castigando. Só que, como disse Pedro, né? A sentença desses não tarda. A condenação desses é certa. Se não se converter. Se não se converterem. Se arrependerem. Entendeu? Tem tanto político aí, irmãos, zombando de Deus. Quantas frases Lula falou em relação aí contra Deus. Quantas frases Lula falou venerando demônios. Rapaz, Lula estava lá dentro, sendo batizado pelo ritual das trevas, e o cara ganhou a eleição. Olha para aí, olha para aí. O que é que tu diz disso? Os políticos estão aí zombando de Deus, e estão aí todo ano ganhando eleição. Muitos pastores usando Deus como piada dentro de igreja. Comediantes, pessoas aí. Quantos zombam de Deus, falam de Deus? Quantos estão aí prevalecendo e prosperando? Deus não castiga. Porque se Deus fosse castigar essa humanidade, o ser humano, por causa dessas falas, você está entendendo isso? Ia matar a humanidade toda. Todos estavam doentes. O cara tá, se brincar, o cara tá com câncer, rapaz. Estão descobrindo aí que é um câncer de garganta. Isso já vem sendo causando na voz dele há muito tempo. Aí fica os especuladores, os conhecedores de Deus. Não, é Deus castigando, é Deus punindo. Vou terminar dizendo: se Deus fosse punir, tivesse punindo, castigando Zezé de Camargo por causa da frase que ele falou, que Deus não ajuda nem atrapalha, então muitos pastores no púlpito estavam sendo castigados também. Estava indo para o hospital, estava com doença, estava dentro de situação. E estão aí triunfando, estão aí prevalecendo, estão aí tendo lucro da mentira, do engano. Deus não está castigando agora. O juízo não tarda, a sentença não tarda. Mas Deus não é assim como esses líderes religiosos, esses especuladores de Deus, diz e determina que é Deus. Eles não sabem o trabalhar de Deus. Está entendendo, irmão? Porque se fosse para castigar, quem estava sendo castigado era muitos líderes, não vou generalizar, porque tem muitos que estão compromissados com Deus, mas muitos líderes religiosos estavam sendo castigados por Deus, porque é pior do que a frase que Zezé de Camargo falou. O que muitos pastores estão fazendo, o que muitos pastores estão fazendo usando o nome de Deus, é pior do que o que Zezé de Camargo falou. Então, gente, sai desse negócio. Não fica colaborando com isso, não. Deus, você tem que conhecer Ele por Cristo. A ação de Deus em Cristo para o homem. Não é por uma frase que o homem fala que Deus vai tirar a saúde do homem, botar o homem no hospital. Não vem pegar situação do Velho Testamento e trazer para cá, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Mas tem uma coisa: Deus hoje tem sobre a humanidade, através de Jesus, a misericórdia dele. O cara no show disse que Jesus era viado. Cadê? Cadê esse cara aí? Cadê? Tá vivo aí, fazendo show ainda. E até triunfando aí. E aí? Disse que Jesus era viado. Tem quanta gente aí na política, os ateus, quantos ateus diz tanta coisa com Deus? Quantos ateus ignoram Deus? Estão aí, muitos são mais ricos do que muitos crentes. Aí o cara pega uma frase que Zezé de Camargo falou, e Deus conhece
a frase que ele falou, porque muitas vezes a gente fala muita coisa, mas o coração muitas vezes não é aquilo que expressa, e muitas vezes Deus, ele está julgando uma situação, não é o que o cara fala, é o que o cara está fazendo no seu caráter interior, porque às vezes o cara falou uma coisa, mas Deus não vai julgar o homem por isso. E se Deus for julgar o caráter do homem, Deus vai colocar, vai castigar, vai punir muitos líderes religiosos que têm o caráter como um sepulcro caiado. O próprio Jesus disse isso. Sepulcro caiado, hipócritas. Aí ficam aí agora aproveitando essa oportunidade para dizer, olha, tá vendo? Não brinque com Deus ninguém escarnece. Então, gente, vamos aprender mais de Deus através de Jesus, amém? Não através desses homens que não conhecem nada de Deus, porque não estão em Cristo, estão dentro da sabedoria deles, dentro da especulação dele de Deus. Precisamos conhecer a Deus por meio de Cristo, amém? Deus abençoe. Isso aí é o que eu queria levar para vocês.